Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10. Versículos de números 36 a 43. Atos, capítulo de número 10, versículos de números 36 a 43. Eu peço que todos, por favor, acompanhem a leitura que vou fazer desta porção da palavra do Senhor e mantenham as suas Bíblias abertas, principalmente nesse texto. Nós vamos consultar outros textos, nós vamos ver outros textos, mas mantenham as suas Bíblias abertas, principalmente nesse texto, para que, ao máximo do que possível for, visualizando o texto, nós possamos guardar algumas coisas que nós compartilharemos baseadas nele. Então, Atos 10, 36 a 43, que diz assim: Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, como teu servo orou nesta noite, como nós somos indignos, Pai, de estarmos aqui na tua presença, de te cultuarmos, ó Deus. Somos indignos, ó Pai, de abrir a tua palavra, de ler a tua palavra. Quanto mais, Senhor Deus, de anunciar aquilo que o Senhor tem para dizer. Deus, sabendo, ó Pai, de que nada nós podemos fazer sem a condução do teu Espírito, sem a ação dele, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê a iluminação do teu Espírito, para que nós entendamos a tua palavra adequadamente, mas junto com a iluminação, que o Senhor também nos conceda temor, para que nós possamos, ouvindo-a, cumpri-la, ó Deus, das nossas vidas, e que ao longo de todo este momento que nós vamos passar, Senhor, o temor e a iluminação do teu Espírito nos acompanhe, e que nós, ó Deus, possamos sair daqui não com instrução humana, não, ó Pai, alimentados em nosso intelecto, mas, acima de tudo, ó Deus, nutridos pela tua palavra, e que saiamos daqui, Senhor, com a plena certeza e a alegria de te servir de maneira melhor, para a glória do teu nome, a quem deve ser dada toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém, Pai. Amém. Irmãos e irmãs, um dos desafios que nós temos visto a igreja, de uma forma geral, viver ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, é o de superar a tendência que nós, em razão da nossa carnalidade mesmo, trazemos, de acomodar-nos a situações que nos pareçam favoráveis. Sob muitos aspectos, o Evangelho é o elemento mais favorável para a vida humana. O fato, porém, é que muitas vezes, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, com o passar do tempo, nós tendemos a nos acomodar no gozo, na alegria dele.
a satisfazer-nos em havermos sido chamados por Deus para pertencermos ao seu povo, havermos sido feitos seus filhos, e simplesmente nos acomodamos dessa situação, desenvolvemos uma vida de louvor, desenvolvemos uma vida na qual nós buscamos orar, ler a palavra de Deus, numa medida do que nos é possível comungar com os irmãos, mas a tendência é que, com o passar do tempo, nós tornemos isso cada vez mais exclusivo do nosso próprio meio. Não que essas coisas não sejam recomendáveis, nem sejam bíblicas, são recomendáveis, são bíblicas. O problema é o modo como nós lidamos com isto. Nós tendemos a viver uma vida em que nós nos satisfazemos em simplesmente assumirmos uma atitude de adoração e de louvor a Deus, regozijando-nos no seu chamado, na alegria, na vocação efetiva, eficaz, que Ele exerceu sobre nós, e aí nós nos deliciamos nisso, e numa expressão real de alegria e de prazer, nós nos acomodamos a essa situação de adoração, e esquecemos muitas vezes que não foi só para isto que o Senhor nos chamou. O que nós encontramos no contexto desse texto é exatamente isto. O que nós encontramos é um momento no qual Deus quebra a visão que o apóstolo Pedro desenvolveu ou tinha como uma herança do judaísmo. Para os judeus era o povo exclusivo, o povo com o qual Deus estabeleceu o seu pacto, e um povo a quem Deus destinou todas as delícias da revelação e todas as delícias da glória. O judeu, então, com o passar do tempo, começou a pensar, começou a entender, começou a desenvolver o pensamento que era um povo privilegiado, distinto de todos os outros, chamados a pertencer a Deus, dentre outras coisas, por virtudes que aquele povo possuía. De modo que eles passaram a descansar não na graça do chamado de Deus, mas nas possibilidades, nas virtudes que este povo possuía, quando Deus os chamou, e passaram a viver no testemunho dessas virtudes pessoais. Então o povo judeu, sob o ponto de vista da religião, era um povo exclusivista. Os primeiros cristãos herdaram isto em alguma medida, e esta visão não poderia ser quebrada se Deus não interferisse nessa situação. Então, Pedro certa vez estava a orar, os irmãos muito bem conhecem essa passagem, e num momento de êxtase ele teve uma visão, no qual desceu dos céus um lençol com todo tipo de animal considerado imundo, na cultura judaica, imundo não só para o consumo, mas imundo ritualmente, e ele vê todos aqueles animais naquele lençol, e ouve claramente a ordem de Deus dizendo: mata e come. Ele falou: não, Senhor, que isso jamais aconteça. Houve a manifestação da mesma visão a segunda vez, logo a seguir. As palavras de Pedro, como um zeloso judeu, como um homem que tinha uma perfeita noção da sua consagração e do seu compromisso com Deus, disse: não, Senhor. Pela terceira vez houve a mesma visão, ele ouviu a mesma ordem, e ele disse: Senhor, longe de mim colocar coisa imunda nos meus lábios. E se Deus não tivesse dito para ele: não tomes por imundo aquilo que o Senhor purificou, Pedro não teria sido quebrado na sua arrogância étnica e pensado que simplesmente o evangelho era para os judeus. Em razão disso, logo a seguir, 3 gentios chegaram à sua porta, e foi-lhe comunicado que um centurião, um outro gentio, um oficial romano, chamado Cornélio, ouviu da parte de Deus a ordem para que fossem e chamassem então um homem denominado de Pedro, e Pedro, este homem, anunciaria para eles o caminho do Senhor. Pedro vai, encontra Cornélio, e aí ele começa a falar exatamente isto que nós lemos aqui. E o que nós observamos nesse trecho das palavras de Pedro a Cornélio
é que a igreja recebeu também a missão da proclamação. Então a igreja foi chamada não simplesmente para adorar, como se isso fosse algo muito simples. Eu usei a expressão simplesmente, como se isso fosse algo fácil de ser feito. Não é. Há N coisas que nós precisamos considerar, mas nós fomos chamados também para a proclamação. A grande questão é que nós nem sempre entendemos o conteúdo do que nós temos que pregar. Nós até sabemos que o Senhor Jesus nos deu ordem de pregar o Evangelho. Foi lido nesta noite o texto chamado de a Grande Comissão, a ordem do Senhor Jesus estabelecida para os seus discípulos, no qual Ele determina que esses discípulos façam outros discípulos e ensinem a essas pessoas, conduzindo-as a um relacionamento adequado com o Senhor. Nós sabemos de tudo isso. A grande questão é que, na verdade, em razão da nossa pecaminosidade, nós não conseguimos entender o conteúdo da mensagem que nós temos que proclamar. E o que nós vamos observar nesse trecho, nesta noite, é exatamente isto: a mensagem a proclamar. E eu gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, prestem bastante atenção no que nós vamos falar nesse texto, e que, queira Deus, sejamos instruídos por Ele no entendimento da sua palavra, mas também na ousadia para sairmos e proclamarmos a mensagem que Ele nos confiou. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o fato de que a mensagem que nós temos a proclamar é a mensagem da providência de Deus para a pacificação com o homem. O que nós encontramos, isto está no versículo número 36. Nesse verso 36 diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o quê? O Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. O que nós observamos aqui é que desde o início o Senhor, através da história de Israel, vem anunciando, vinha realizando, não somente através de palavra, mas também através de atos, o anúncio de que Ele, Deus, providenciaria o meio necessário para que nós fôssemos novamente pacificados com Ele. Nós que somos pecadores, nós que trazemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa carnalidade evidente em nós, impossibilitados de, em qualquer medida, satisfazermos plenamente a vontade de Deus, de reconstruir, de realinhar o nosso relacionamento, o nosso coração e a nossa mente com Ele, naquilo em que em tudo estávamos impedidos. Deus tomou a iniciativa de reestabelecer a paz entre nós e Ele. Então, o que nós começamos a anunciar na nossa mensagem é que Deus tomou essa iniciativa, e essa é uma boa notícia. Foi Ele, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de todo o universo, o Senhor de toda a justiça, o Senhor de toda a santidade, mas também imenso em misericórdia, imenso em amor, e olhando para nós e vendo a nossa condição de miseráveis, vendo e sabendo de todos os nossos impedimentos por causa dos nossos pecados, no sentido de nós caminharmos na sua direção, de desejarmos a Ele, de reconstruir o nosso relacionamento com Ele. Ele, conhecedor de tudo isso, Ele mesmo se propôs, isso desde antes da fundação do mundo, nós sabemos por leitura posterior. Ele tomou a iniciativa de providenciar o que era necessário para a nossa pacificação com Ele novamente. É importante então nós lermos esse texto e entendermos que quando o Senhor fala do Evangelho da paz, ou seja, quando Pedro fala aqui do Evangelho da paz, ele está falando não do Evangelho da nossa paz, do nosso deleite, da nossa alegria. Ele está falando do Evangelho da paz com Deus. E é importante, no entanto, nós também entendermos o que significa este Evangelho da paz. Essa palavra Evangelho, ela precisa ser vista com muita atenção, porque a tendência que todos nós trazemos, no nosso entendimento, é que quando lemos ou quando ouvimos a palavra Evangelho, nós intuitivamente, a priori, nós pensamos numa proclamação, em algo a ser falado. Mas vamos dar uma olhadinha em Romanos, capítulo de número 1.
Romanos, capítulo de número 1, versículos de números 1 a 4. E neste trecho nós encontramos uma coisa muito interessante. Eu sei que os irmãos e irmãs muitas vezes leram esse texto, mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que é extremamente importante dentro deste contexto que nós estamos falando. Romanos capítulo de número 1, versículos de números 1 a 4. Diz assim, é na apresentação que Paulo faz de si: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, e a partir daqui observe o que ele diz: separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus santos profetas nas sagradas Escrituras. Então observemos que há da parte de Deus um evangelho. Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Mas quando nós olhamos esse texto mais adiante, o que nós observamos no versículo número 3 é que tudo o que Deus anunciou, o que ele fez registrar como se fosse uma garantia, está escrito, está garantido, né, está registrado, confiram quem o quiser. É o que nós encontramos a partir do versículo número 3. Este evangelho prometido pelo Senhor, outrora, através dos profetas e registrado nas Sagradas Escrituras, era um evangelho que dizia respeito ao quê? Ao seu Filho. O nosso entendimento comum diz que evangelho significa simplesmente boa nova, e é verdade, é uma boa notícia. Mas o que nos veio da parte de Deus foi muito mais do que um anúncio, foi muito mais do que uma notícia. É preciso que nós entendamos que o evangelho é Cristo, não é a mensagem. A mensagem proclama Cristo, a mensagem proclama o que Deus fez, a mensagem proclama o que o Filho fez, a mensagem proclama o que pode ser operado em nós a partir do que o Filho fez. Mas o que nós devemos lembrar é que a boa nova, a boa notícia é que Deus tomou a providência de mandar o seu Filho. A boa nova é Jesus. Não é uma mensagem, é uma pessoa. E nós precisamos ter isto na nossa mente. Nós precisamos entender que a mensagem que nós temos a proclamar é a mensagem acerca do que Deus fez na pessoa do seu Filho. É dizer que Jesus é a providência de Deus. É dizer que Jesus é o evangelho de Deus. É dizer que Jesus é a boa nova de Deus. É dizer que Jesus é o ato de Deus pelo qual nós podemos ser pacificados com Ele. Com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, mas também diz versículo número 4, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é a boa nova, Jesus é o evangelho, Jesus é a boa notícia que nós devemos proclamar, Jesus é a boa notícia que nós devemos anunciar aos outros. Ele é a providência de Deus para a nossa paz com o Pai. Então, primeiro item da mensagem a proclamar é a mensagem da providência de Deus para o restabelecimento da paz com Ele. Tanto é que lá em Romanos, mais adiante aí, vamos lá. Romanos, no capítulo número 5, no versículo de número 1, nós temos a seguinte declaração do apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, seria impossível a nossa pacificação com Deus. Sem Ele, é impossível a nossa pacificação com Deus. Ele é a nossa paz. Mas nós também devemos lembrar que há um outro item, um outro elemento na nossa proclamação, e nós encontramos este novo elemento, ou este outro elemento, dos versículos números 37 até parte do versículo número 39 de Atos 10. O que nós observamos diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Até aí. É importante nós observarmos que o apóstolo Pedro aqui, ele diz, olha, Deus tomou a providência da paz. Esta providência da paz está numa pessoa, que é o seu Filho Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, que é a providência de Deus, é o Jesus que andou na história, é o Jesus que se deixou tocar, é o Deus que se fez ouvir. Ele caminhou conosco, ele sorriu, ele se irou, ele falou, ele se cansou, mas ele também é o mesmo que andou sobre as águas, ele é o mesmo que operou milagres e maravilhas, ele é o que acalmou a tempestade, ele é o que repreendeu os demônios. Ou seja, é interessante nós observarmos a atenção para a qual Pedro conduz o entendimento de Cornélio e daqueles que ali estavam. Vocês sabem o que aconteceu, tudo que se processou lá na Galiléia, lá na terra dos judeus, começou lá na Galiléia e terminou lá em Jerusalém, como Jesus percorreu todo aquele lugar pregando, como ele percorreu por todo aquele lugar fazendo o bem a todas as pessoas, como ele andou por toda parte, segundo a linguagem aqui, fazendo não somente o bem, mas curando a todos os oprimidos do diabo. O que é que nós devemos lembrar ou pensar acerca disso? É que nós também devemos anunciar o ministério credenciado de Cristo. Devemos anunciar que o ministério de Jesus, a proclamação de Jesus, a vida de Jesus, os atos de Jesus apresentam-no como credenciado por Deus, como aquele que de fato era não somente o seu Filho, mas também era a providência de Deus para a paz. E a base para essa afirmação está exatamente no final do versículo número 38. Aqui o que nós observamos, Pedro dizendo que tudo aquilo aconteceu porque Deus era ou estava com ele. A evidência de que ele é a providência de Deus, dentre outras coisas, encontra-se na irrefutabilidade de tudo que ele operou de forma extraordinária enquanto aqui andou. Jesus não operou milagres, irmãos, simplesmente para que os homens olhassem e aplaudissem a ele. Os milagres que ele operou não foi simplesmente para dizer, ó, vejam quanto poder eu tenho, curvem-se diante de mim e me adorem. Na verdade, Jesus muitas vezes disse, olha, vai não contar a ninguém o que aconteceu com você. Os milagres aconteceram e se processaram para confirmar a palavra de Deus revelada pelos lábios de Cristo, e para confirmar que nele nós temos a manifestação de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas há uma coisa que nós precisamos observar no que diz respeito ao ministério de Cristo. Para isso eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, por favor, abram em Mateus, capítulo número 4. Finalzinho do capítulo número 4. Nos versículos de números 23 a 25, nós encontramos nas palavras de Mateus um resumo do ministério terreno de Jesus. O que foi que Jesus realizou aqui? Diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia a Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Observemos o ministério de Jesus. O ministério de Jesus primeiramente era ensinando, trazendo instrução acerca da palavra de Deus.
Diz também, na continuação, no versículo número 23, pregando o evangelho do reino, ou seja, anunciando o domínio do Senhor, e como os homens poderiam passar a viver sobre o gracioso e o indescritível domínio de Deus sobre as suas vidas. Reino de Deus não é uma expressão usada por Mateus, na maioria das vezes, como uma referência ao reino escatológico, aquele reino que será estabelecido na eternidade, longe de toda influência de Satanás, com o inferno, Satanás e seus anjos, e todos os rejeitados pelo Senhor, reclusos, colocados definitivamente no lago de fogo. Não é esse reino. Reino significa o domínio de Deus, a presença de Deus, uma vida no qual o homem poderia experimentar a ação de Deus sobre ele, saber quem é Deus, conviver com Deus. E é interessante, algo que não é encontrado em nenhuma outra parte das Escrituras, mas somente na expressão do Senhor, um relacionamento no qual nós poderíamos chegar para esse Deus e chamar esse Deus de Pai. Pai, o Evangelho do Reino. Mas também diz, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Observe então como a palavra precede os atos extraordinários. A própria palavra do Senhor é extraordinária. Mas neste caso, especificamente, quero chamar a atenção dos irmãos, como a pregação, como o ensino antecediam os milagres. Não porque os milagres era a melhor parte deixado por último, não, mas porque os milagres confirmariam aquilo que antes havia sido ensinado e havia sido pregado. Mas há um detalhe sobre esses milagres de Jesus, para o qual também gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs. Está no versículo número 24. No verso 24, diz assim, que a fama de Jesus foi além dos limites de Israel, percorreu toda a Síria a sua fama, e de lá vinham pessoas, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e o quê? Tormentos. O apóstolo Pedro diz que ele andou por toda parte, libertando aqueles que haviam sido atormentados, pelo diabo. E aí vem algo interessante. Diz que ele, no final do versículo número 25, no versículo número 24, diz, e ele os curou, mas curou aqueles que... Observem que aqui há três esferas da vida que eram afetadas, eram alcançadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Endemoniados, lunáticos e paralíticos. Eu nunca havia pensado nisso, mas certa ocasião, lendo esse texto, o comentarista chamou a atenção para o fato de que cada uma dessas descrições faz referência a uma esfera da personalidade ou da vida humana. Quando fala curando de várias enfermidades e tormentos, primeiramente, endemoniados significam, ou representam, melhor dizendo, aqueles que tinham a sua vida efetivamente dominadas por Satanás. Não é? Eram pessoas que o inimigo havia tomado de tal modo o entendimento da pessoa que ela ficava absurdamente sob o controle dele. A palavra de Deus aqui diz que a esses endemoniados Jesus curou. Diz também lunáticos. Lunáticos já não é uma palavra que diz respeito a alguma ação do demônio, mas aqui lunáticos diz respeito a pessoas sem o entendimento adequado da vida, pessoas psicologicamente atormentadas, mentalmente afetadas. Diz aqui que Jesus também as curou. E o que nós encontramos por último é uma referência aos paralíticos, ou seja, aqueles que também haviam sofrido ou estavam vivendo limitações na sua vida física. Então, o que é que nós queremos chamar a atenção aqui? Não é para a questão de endemoniados, lunáticos ou paralíticos, coisas extraordinárias, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é que nessa descrição diz, olha, Jesus curou a todos, aqueles que viviam atormentados espiritualmente, aqueles que viviam atormentados emocional ou psicologicamente, aqueles que viviam atormentados fisicamente. A todos Jesus curou. Não havia esfera nenhuma da vida humana que não pudesse ser afetada pelo poder gracioso de Jesus Cristo.
pela ação maravilhosa dele. Não há esfera nenhuma que não possa ser trabalhada na vida de qualquer pessoa pelo poder gracioso em Cristo Jesus. Ele pode libertar de tudo isso. Ele pode curar de tudo isso. Ele pode curar a todos. Eu sei, irmãos e irmãs, que nós, cristãos históricos, reformados, calvinistas, e eu sou tudo isso, tá? Sou tudo isso. Mas nós não somos muito afeitos a falar sobre endemoniados, lunáticos, paralíticos. Mas nós temos a responsabilidade de comunicar que a todos Jesus curou. E a libertação que ele operou quando eu aqui estava, o poder dele não diminuiu ao longo do tempo. Ele pode operar a mesma libertação ainda hoje. Na libertação dele, é preciso nós entendermos que esta libertação, ela não visa simplesmente gerar um ambiente de gozo e de deleite para nós. Há uma finalidade. E a finalidade qual que é? Fazer-nos de forma desimpedida, ou capacitar-nos para que de forma desimpedida possamos viver o reino de Deus. Libertos para o reino. Pedro disse que Jesus, aquilo que ele fez, aquelas pessoas conheciam. Tudo que começou na região da Judéia e na Galiléia. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro diz uma coisa: nós somos testemunhas do que ele fez na terra dos judeus. Então esse Jesus, ele teve um ministério credenciado por Deus. Ninguém operou o que ele operou, ninguém falou como ele falou. Inclusive no final do Sermão do Monte, nós encontramos a expressão, uma percepção, né, que Pedro teve, que Mateus teve a respeito daquelas pessoas que ali estavam ouvindo Jesus. Diz que as pessoas olhavam para ele e se admiravam, e diziam que ele diz que essas pessoas se admiravam porque Jesus pregava não como os fariseus, mas ele pregava como quem tem autoridade. Nós não podemos desprezar a mensagem do Senhor, nós não podemos desprezar os atos de Deus. Temos que anunciar isto, que Jesus exerceu um ministério credenciado, porque Deus estava com ele, e nós não podemos negar este anúncio às pessoas. Mas na nossa mensagem, nós também precisamos prestar atenção naquilo que está no finalzinho do versículo de número 39. O versículo 39 diz: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Aí diz assim: ao qual também tiraram o quê? A vida, pendurando-o no madeiro. O ministério credenciado de Jesus e a sua morte, a sua vida e a sua morte. Mas apesar da morte de Jesus ser comunicada aqui de um modo muito breve, de uma forma muito pequena, nós não podemos desprezar o anúncio da mensagem, não só da vida dele, mas também da morte dele. Não simplesmente o fato histórico, isso é lógico, da morte de Jesus, mas a natureza da morte de Jesus, porque que ela aconteceu. Então o que nós temos que fazer é anunciar a morte substitutiva e expiatória de Cristo lá na cruz. Não somente dizer que Deus tomou providência para a nossa pacificação com Ele, não somente que Ele demonstrou essa providência numa pessoa, Ele autenticou esse seu anúncio, essa sua promessa na pessoa de Jesus, não somente narrar os fatos extraordinários que aconteceram na vida dele, que se processaram através do ministério dele, mas também falar da sua morte. E falar da sua morte no seu caráter eterno, na sua razão de ser, a morte substitutiva e expiatória de Cristo lá na cruz. Eu gostaria então de chamar a atenção dos irmãos e irmãs para 3 textos que nós vamos ler neste momento, para que nós entendamos essa providência expiatória de Deus
na pessoa do seu Filho. Vamos entender um pouquinho o que significa isso lendo Levítico. Vamos abrir nossas Bíblias em Levítico, capítulo de número 1. Levítico, capítulo de número 1. Versículos de números 1 a 5. Vamos prestar atenção, principalmente nesse texto, que é o texto que vai abrir a porta para o que nós vamos falar logo mais. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhes disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Então, a partir daqui, é o que Deus disse que deveria ser dito ao povo de Israel. E as palavras de Deus foram as seguintes: quando algum de vós trouxer oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para o que? A sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, vamos guardar no momento isto. Aqui está uma ordem do Senhor para um sacrifício, um holocausto específico chamado de sacrifício holocausto de expiação. Qual era a natureza, ou qual era o anúncio, o que significava isso? A expiação significava o pagamento de uma dívida. Então, quando o homem fosse se apresentar diante do Senhor, como uma oferta, uma adoração, um holocausto, um sacrifício feito ao Senhor, para que ele, o homem, tivesse os seus pecados perdoados, ou seja, para que o seu relacionamento pudesse ser restaurado com Deus. Aí vem essa ordem, se for de gado miúdo, então tudo isso. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Deus estabelece que aquele animal a ser sacrificado, ele seria sacrificado em favor do homem, ou em lugar do homem, ou seja, substituindo o homem. Na verdade, quem deveria morrer, quem deveria ter o sangue retirado, a sua vida tomada, seria o homem. Mas aí Deus diz: não, o homem vai chegar, vai trazer o seu animal diante da tenda, diante do altar, diante dos sacerdotes. Ele vai chegar ali, diante da congregação trará, ou seja, diante de todo o povo, para que o animal seja aceito perante o Senhor. Mas diz logo no versículo número 4, para que seja aceito, finalzinho do versículo 4, a favor dele, do homem, para a sua expiação. Então, o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote ali imolava o animal, aquele animal representando o homem. Uma vida era entregue, ou seja, o preço do pecado era pago simbolicamente naquele animal. Quando nós lemos lá em Atos, no último versículo, nós observamos que os profetas anunciaram que em Jesus haveria remissão de pecados. Quando nós lemos lá em Romanos, o apóstolo Paulo disse que o evangelho de Deus foi anunciado pelos profetas. Vamos dar uma olhadinha num profeta, numa menção muito interessante e essencial para nós. Inclusive foi mencionada essa passagem nesta noite. A reverenda Leomara mencionou aqui. Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías. Na verdade,
no finalzinho do capítulo 52. O que está no 53 é continuação daquilo que está no final do capítulo 52. Então vamos ver a partir do versículo número 13 de Isaías 52. Aqui há algo muito interessante. Aquilo que era simbolizado, aquilo que acontecia desde aquela ordem determinada lá em Levítico, aqui através do profeta Isaías, Deus vai dizer que a legítima providência não é um animal, não é um gado, não é uma ovelha, não é um cordeiro. A legítima providência de Deus para expiação do pecado é uma pessoa, e que aqui é denominado como servo. É a figura naquilo que nós chamamos no livro do profeta Isaías do servo sofredor, aquele que prestaria um serviço em sofrimento, um serviço essencial diante de Deus. Aí nós encontramos isso a partir do versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Até aqui, o profeta Isaías está falando deste servo, que foi na verdade uma providência de Deus, ou é o braço forte, é a revelação do braço forte do Senhor, mas que os homens não entenderam. A sua figura não foi considerada, e na verdade pelos homens, por parte dos homens, não foi feito caso dele, ou seja, não levou em consideração. Agora, vejam o que é que o profeta passa a dizer a partir do versículo número 4. Certamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o que? A paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, os seus sofrimentos, nós fomos o que? Sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, observe, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, o servo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores o quê? Intercedeu. É uma descrição extraordinária, maravilhosa,
Deus está dizendo: olha, a legítima providência está no meu servo. E é interessante nós observarmos que esse texto é um texto profético, coisas que ainda haveriam de se firmar na história, mas há algo extraordinário a ser verificado. Vamos então abrir as nossas Bíblias agora na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Aqui o apóstolo Pedro está falando de que nós devemos entender que, assim como o Senhor sofreu, nós não devemos esperar outra coisa nas nossas vidas. Teremos sofrimentos também, e ele vai instruindo quanto aos sofrimentos, mas há algumas coisas aqui que são interessantes, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo número 20 até o 25, até o final do capítulo. Observe o que é que Pedro diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Aí ele começa a falar de Cristo. Pois que também Cristo sofreu, como é que está escrito aí? Em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual Jesus não cometeu o quê? Pecado algum, nem dolo se achou em sua... Onde foi que nós lemos isso? Isaías 53. Nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira, o que? Os nossos pecados. Isaías diz que os nossos pecados, nossas transgressões, ele levaria sobre si. E Pedro continua dizendo: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aí diz o que? Por suas chagas ou pisaduras fostes o que? Onde nós encontramos isso? Isaías 53. Aí diz mais o verso 25: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Onde nós encontramos isso? Isaías 53. Aí diz: agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que é que nós encontramos aqui? O que é que está sendo dito aqui? Lembram o que é sacrifício, que era sombra, era símbolo de algo maior a ser realizado. Deus disse que esse algo maior seria realizado numa pessoa, numa figura chamada ou conhecida como servo sofredor. Ele anunciou isso em vários, ou através de vários profetas, mas especificamente aqui nós vemos muito declaradamente isso lá em Isaías 53. E o que nós encontramos é que o apóstolo Pedro vai dizer: essa pessoa, aquele servo sofredor, aquela providência de Deus é Jesus Cristo. Ele suportou o sofrimento por nós, ele sofreu em nosso lugar. O que ele está dizendo é que aquilo que foi prometido se cumpriu em Cristo. Então o que nós temos, irmãos, que fazer é anunciar essa morte substitutiva, aquilo que Deus trabalhou, que Deus anunciou desde lá, os primórdios da história de Israel. Ele não somente anunciou, mas ele foi a cada passo ampliando aquilo que ele anunciou, aquilo que ele prometeu, deixou isto muito claro pelos lábios do profeta Isaías, realizou na história, e os homens que testemunharam disso disseram: ele é o cumprimento de Deus. Ele na sua morte levou sobre si as nossas transgressões. Ele deu a sua vida lá na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Ele não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca, mas ele morreu pelos transgressores. Ele deu a sua vida pelos pecadores. E Pedro aqui diz: olha, prestem atenção, o que nós encontramos nesse trecho da epístola de Pedro é uma reverberação lá de Isaías 53. Ele morreu em nosso lugar. Jesus é a verdadeira providência de Deus. A vida que ele entregou lá na cruz deveria ter sido a minha e a sua vida, mas ele resolveu dar a vida dele em nosso lugar. No seu ato, na doação da sua vida, ele, a providência por excelência de Deus,
para o perdão dos nossos pecados, para expiação, para o pagamento dos nossos pecados. Ele ali morreu para que nós pudéssemos efetivamente ser perdoados, não agora numa experiência temporal, condicionada pela nossa mente ou pelas nossas impossibilidades, mas agora uma providência para toda a eternidade da parte de Deus, para a nossa redenção. Ele é a providência de Deus. Então devemos anunciar que Deus tomou as providências para a nossa pacificação, que essas providências estão na pessoa de Jesus Cristo, que viveu na história, fez atos extraordinários porque Deus estava com ele. Este que realizou atos extraordinários, que curou toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, libertando endemoniados, libertando lunáticos, libertando paralíticos. Ele que assim agiu também e que assim viveu, também morreu de forma extraordinária, expiatória e substitutiva lá na cruz. Devemos anunciar a natureza da morte de Cristo, porque é que ele deu a sua vida lá na cruz. Mas encontramos a partir do versículo 40, lá em Atos capítulo 10, outro elemento da nossa proclamação, que é a ressurreição de Cristo. A partir do verso 40 até o verso 41 nós encontramos: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Não somente a vida de Cristo, não somente a morte substitutiva de Cristo, mas a ressurreição singular de Cristo Jesus. A ressurreição dele deve fazer parte da nossa proclamação. É interessante nós relembrarmos o que foi que o apóstolo Paulo disse a respeito de Jesus, ou da ressurreição de Jesus, lá no capítulo número 1 de Romanos. Vamos dar uma olhada lá, vamos rever novamente aquele texto. Romanos capítulo de número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho. Aí ele diz: o qual, segundo a carne ou o corpo, nasceu, veio da descendência de Davi. Agora observemos o versículo número 4. E foi o que? Designado ou evidenciado, provado ou comprovado, filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, através do que? Ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. A evidência final do ministério credenciado de Cristo foi a sua ressurreição. Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi realizado, anunciando o reino de Deus, a morte substitutiva dele, a sua ressurreição é a comprovação, é o fechamento incontestável do ministério credenciado de Cristo Jesus. Ele foi designado Filho de Deus, não é que ele não era, não é que aqui não está falando da sua natureza divina, aqui está dizendo que a sua natureza divina foi comprovada através da sua ressurreição dos mortos. Assim como ele andou na terra, assim como ele andou pela Galiléia, Judéia, em Jerusalém, fazendo bem a todos, assim como ele historicamente foi morto lá na cruz, assim como ele foi sepultado lá na região de Jerusalém, assim como aqueles fatos históricos aconteceram na sua vida, também o fato histórico incontestável é a sua ressurreição. Através dela foi comprovado, foi evidenciado, foi mostrado sem sombra de dúvidas que ele é o Filho de Deus. Mas a morte de Jesus e a sua ressurreição aconteceu não simplesmente ou somente para que ele, Jesus, fosse considerado, fosse mostrado, fosse apresentado como efetivamente o Filho de Deus com poder, mas o significado da ressurreição. A ressurreição de Jesus é o anúncio da nossa vitória sobre a morte,
É o anúncio de que a morte, que o apóstolo Paulo diz que é o último inimigo a ser vencido, quando da revelação da segunda vinda do Senhor Jesus, este inimigo, a vitória sobre ele já foi anunciado, já foi comprovado, já foi mostrado, já foi decretado pela ressurreição de Cristo Jesus. Se ele ressuscitou, e visto que ele ressuscitou, isso significa que também nós haveremos de ressuscitar. E essa é toda a questão que o apóstolo Paulo trata, apresenta, discute, no bom sentido, com os irmãos de Corinto, lá no capítulo número 15 da sua primeira carta. Ele vai mostrar que se Jesus não ressuscitou, tudo que nós cremos, tudo que nós pregamos, tudo que nós anunciamos é inútil, e nós permanecemos nos nossos pecados. Mas a ressurreição dele é a evidência que os nossos pecados efetivamente foram perdoados pelo seu ato lá na cruz, e havendo sido perdoados pela sua ressurreição, nós também, num certo sentido, ressuscitamos com ele, mas a ressurreição física dele é o anúncio da nossa própria ressurreição, agora sem as limitações do corpo comum, desse corpo natural, e viveremos na presença do Senhor para toda a eternidade. Vamos dar uma olhadinha nos versículos números 50 a 58 de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo número 50, nós encontramos as seguintes palavras do apóstolo Paulo: isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É claro que dormir aqui é um eufemismo, né? Uma referência à morte, na verdade. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Vão. Deus nos deu a vitória sobre a morte na pessoa de Cristo Jesus. Essa vitória já está garantida, e a evidência histórica disso é a sua ressurreição. Mas vai chegar um momento em que aquilo que historicamente já se estabeleceu em Jesus será estabelecido também sobre nós. E este corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E sabe o que vai acontecer? Eu gostei muito de uma linguagem que uma vez eu ouvi acerca dessa passagem. Pode não ser muito convencional falar isso, mas achei tão interessante e expressa um pouquinho o sentido do cântico que está transcrito aqui. O comentarista disse assim: a gente vai poder dar as mãos, nós vamos poder dar as mãos no outro e cantar, né? Fazer uma, entre aspas, uma ciranda, e começarmos a dizer assim, a cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Nós vamos celebrar a alegria da vida eterna na presença do Senhor, para todo o sempre. Por isso, por essa certeza, e por isso que Deus manifestou na história, não desfaleçamos. Continuemos a trabalhar, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. A ressurreição de Cristo deve afetar profundamente a nossa vida aqui agora. E deve ser anunciada esta ressurreição e o sentido dela às pessoas. Então a proclamação nossa deve falar da providência de Deus, deve falar do ministério credenciado de Cristo, deve falar da morte substitutiva e expiatória dele, deve falar da ressurreição dele como sinal, como promessa, como anúncio da nossa vitória sobre a morte. Mas também na nossa proclamação, nós devemos encerrar esta proclamação falando da autoridade definitiva e eterna de Cristo Jesus. Nós observamos isso no final do texto que nós lemos lá em Atos, capítulo 10, os versículos números 42 e 43. O apóstolo Pedro continuou dizendo: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, aquele Jesus,
é quem foi constituído por Deus o quê? Juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe o quê? Remissão de pecados. Aqui o apóstolo Pedro chama a atenção para a autoridade definitiva de Cristo sobre a vida dos homens. Nas mãos dele está a autoridade para fazer a destinação de toda a humanidade. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Ele haverá de julgar, como Deus que é, a todas as pessoas. Importa que todos nós nos apresentemos perante o trono de Deus, diz a palavra do Senhor. E quando fala importa, é inequivocamente necessário. Isso vai acontecer, que todos nós nos apresentemos diante de Deus. Jesus recebeu do Pai a autoridade para ser juiz de vivos e de mortos. Ele tem poder para condenar, tem poder para absolver. Mas o que é que nós devemos ressaltar? Não que um seja mais importante do que o outro, porque esta verdade de Jesus, da autoridade para a vida e para a morte, ou seja, para a libertação ou para a condenação, ela é extremamente profunda, real, e nós não podemos diminuir esta verdade, mas devemos acentuar o fato de que hoje, todo aquele que nele crê recebe o quê? Remissão de pecados. Ele tem o poder, mas ele também tem o poder não só para condenar, ele tem poder para hoje aplicar aquilo que nos torna isentos da punição por causa dos nossos pecados. Ou seja, nós não sermos por natureza inocentes, mas sermos pela sua graça tomados como inocentados através do sacrifício do seu Filho lá na cruz. Então nós devemos proclamar que Jesus Cristo é o Redentor da humanidade. Nas suas mãos está toda a autoridade para perdoar os nossos pecados. E basta que simplesmente, diante deste que é a providência de Deus, que teve o ministério credenciado, que morreu substitutivamente lá na cruz e que ressuscitou depois de 3 dias, como uma evidência ou como um anúncio da nossa ressurreição, é preciso nós entendermos que este que assim viveu e que assim se manifestou historicamente aos homens é aquele que tem autoridade sobre a vida espiritual para perdoar os nossos pecados. Que dúvida pode haver acerca da autoridade de Cristo e da excelência do seu sacrifício? Todo aquele que nele crê recebe remissão, apesar dele ser juiz de vivos e de mortos. A remissão, o anúncio da remissão dos pecados deve, portanto, fazer parte da nossa proclamação. É interessante nós observarmos no contexto daqui o que aconteceu. Diz que Pedro ainda estava falando estas coisas, anunciando essa mensagem, apresentando o conteúdo da mensagem, quando o Espírito Santo agiu sobre aqueles que ali estavam, e ele, Pedro, ficou admirado, e os irmãos judeus que estavam com ele também, e viram que sobre os gentios, a estes também, Deus concedeu arrependimento para a salvação. Ou seja, aquela visão exclusivista deles foi quebrada. Os gentios também foram escolhidos por Deus para serem salvos. E é interessante, porque o que nós observamos é que foi evidenciado através de Pedro, que a porta para a experiência da salvação, por conhecimento, para a percepção da providência da salvação em Deus, em Cristo Jesus, se dá através da proclamação. E Pedro, alguém que se surpreendeu vendo isto, entendeu, vamos dizer, ele captou a mensagem do Senhor. E é interessante como ele expressa isso posteriormente, ou seja, como isso mudou a visão dele. Então vamos encerrar tudo isso, abrindo as nossas Bíblias, na primeira epístola de Pedro, novamente, o capítulo número 2.
Versículos números 9 e 10, um texto muito conhecido. É interessante nós observarmos essas palavras exatamente do apóstolo Pedro. Pedro escreve àqueles irmãos e diz assim: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, Deus nos concedeu privilégios, mas também nos conferiu uma missão. Deus nos tornou, nos chamou e nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, com uma finalidade: proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante nós tomarmos conhecimento de que a expressão que aqui está traduzida por virtudes literalmente significa atos heróicos. Os atos heróicos de Deus, os atos heróicos de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esta é a mensagem que deve ser proclamada a todos os homens. Irmãos, quando nós ficamos com a visão restrita a nós, ao nosso povo, ao nosso lugar, à nossa igreja, à nossa comunidade, quando nós desenvolvemos essa visão centrada no nosso próprio umbigo, outra coisa não vai surgir entre nós, senão desavenças, divergências de opiniões, confronto de gostos, de prazeres, de preferências. Nós nos tornamos adoentados. Podemos e devemos e fomos chamados para adorar a Deus, sacerdócio real, nação santa, mas também nós somos chamados para proclamar a mensagem de que Deus tomou a providência para a paz, de que Jesus é a providência de Deus e o seu ministério terreno foi credenciado, de que sua morte substitutiva lá na cruz aconteceu para a nossa redenção, que a sua ressurreição ocorreu no tempo e no espaço para proclamar, para pré-anunciar a vitória sobre a morte, e que Ele, que é o juiz de vivos e mortos, nas mãos dele, Ele é aquele que também pode conceder remissão de pecados. Pedro entendeu isto. Pedro disse: raça eleita, mas para proclamar. Vocês que não eram povo, agora são. Vocês que não haviam alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia, foram estabelecidos para proclamar a mensagem do Senhor. Então, que nesta mensagem do Evangelho nós possamos anunciar todo o conserto de Deus para a salvação daquele que crê, através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Passo a palavra novamente.